Essa aula que a gente vai abordar então o tema da medicina, das doenças no contexto da escravidão e do tráfico entre o 18 e 19 enfaticamente. Inicialmente, eu vou procurar fazer um breve esboço da produção historiográfica que existe no Brasil sobre o tema, que conforme a gente vai ver, ela não é muito grande, né? Existe um número relativamente grande, né, de estudos nos tempos mais recentes, e o foco é o 19. Mas, isso eu estou dizendo de produção recente, mas assim, se a gente considerar de maneira geral a produção historiográfica sobre o tema, a gente pode dizer que ainda é bem recente, né? Essas fontes vão ser os tais dos tratados de medicina, né? Que eu já comentei, né, naquele dia da apresentação do curso. Quando eu falo tratados de medicina, na realidade, né, eles são tratados de medicina e cirurgia como uma coisa mais ou menos indistinta, né? Hoje a gente fala em medicina e cirurgia como universos assim muito próximos, muito imbricados, mas nem sempre foi assim, né? Genericamente a gente chama esse material tratado de medicina, mas eles são tratados de cirurgia, né? E qual que é a diferença, né? Quando você fala, pensando aí nos séculos 17, 18, quando você fala em medicina e cirurgia, existe um corte muito grande. Por quê? O tratado de medicina, ele é escrito pelo médico. O médico é o indivíduo que tem uma formação na universidade. O cirurgião é prático. Ele faz um curso no hospital, né? Os que vêm do Brasil, eles fazem o curso no Hospital Real, né? O Hospital Real de São José, e depois eles são submetidos a um exame, né? E são ou não aprovados, eles têm lá que fazer a prova prática, essencialmente. Essa é uma atividade mecânica, é uma atividade manual, né? Como tal, eles são desqualificados, né, frente aos médicos, né? E então, apesar de genericamente a gente chamar isso de tratado de medicina, eles são tratados de cirurgia, tá? O assunto mais amplo é a medicina, mas eles são tratados de cirurgia. E por que a gente vai falar tanto nesses tratados, né, aqui no Brasil? Porque no Brasil quase não havia médicos. E até o mais ou menos começo do século XIX, quando são fundadas as escolas, né, de medicina de Salvador, do Rio de Janeiro, né, depois da vinda da família real. Então, vão vir predominantemente cirurgiões. Por quê? Em Portugal havia um número muito grande de médicos e de cirurgiões. A concorrência era enorme. Então ninguém se destacava, era muito mais difícil a ascensão econômica, a ascensão social, né? E esses cirurgiões vinham para cá, a situação era completamente diferente. Por quê? Primeiro que eles se envolviam nos negócios, né? Eles eram donos de escravos, conforme a gente vê, muitas vezes estão envolvidos com o tráfico, que é um dos nossos textos, né, de discussão. Eles, inclusive, conseguem escrever, publicar com o apoio do governo, né? São incentivados esses livros que eles escrevem aqui. Isso por quê? Porque não tinha profissionais, né? O caso da África é muito mais complicado. Na documentação a gente percebe que se no Brasil havia uma certa resistência, né, para vir para cá, que os cirurgiões vinham porque teriam ascensão econômica, ascensão social, a África era muito mais complicado. Eu vou procurar seguir uma certa ordem cronológica para falar desses trabalhos, né, primeiro de história das doenças, né, no contexto da escravidão, no contexto da América Portuguesa e África, né? E eu acho fundamental a gente começar pelo Otávio de Freitas, né,
o autor de Doenças Africanas no Brasil, né? Que ele é de 1935. O Otávio de Freitas era médico, né? Isso é um primeiro dado que eu quero citar. E esse título, Bons Ares, Maus Colonos, né? É o título que ele abre o primeiro capítulo, né? E é fundamental falar dele, né? O livro do Otávio de Freitas, ele é lançado em 1935, né? E ele vai usar, principalmente, em termos de fontes, né, que eu digo, trabalhos de médicos do início do século XIX. É justamente um período onde as percepções sobre o que seria a nação brasileira, né, elas estavam em plena negociação, né? E nesse contexto, muitos intelectuais, médicos, homens de ciência de modo geral, né? Quando eu digo não só médicos, todas as pessoas ligadas às associações científicas, né? Eles tentavam explicar o atraso, né, do Brasil, né, através daquelas teorias raciais, né? Essas teorias raciais estão tentando condenar a mestiçagem, né? E especialmente a presença dos negros na composição da nação, né? E assim, muitos médicos procuravam explicar a ideia do atraso, né, a ideia de uma população inferior devido à entrada de africanos, né, e inclusive argumentando que eles trazem doenças, né, eles são altamente prejudiciais para a nação brasileira, porque eles trazem as doenças para cá, né. A África e os africanos vão ser responsabilizados por uma série de doenças que foram introduzidas aqui, né? O autor, né, o Otávio de Freitas, além dessas teses médicas, né, que eu referi, ele vai trabalhar bastante com cronistas e viajantes. E normalmente esses primeiros cronistas, como eles caracterizam a natureza americana? A natureza americana é caracterizada por uma natureza exuberante, onde os habitantes são extremamente saudáveis, a ideia do índio robusto, com boa formação física, né? Essa é a primeira ideia que se tem dos habitantes, né? Dos habitantes da América, né? Então, assim, existe uma ênfase, né, inicialmente, nesses aspectos edenizadores da natureza, né? E, então, a partir daí, esse autor vai concluir que o Brasil era caracterizado por uma salubridade enorme, né? E que, quando entram os portugueses, e principalmente, né, os africanos, é que começaram a ser disseminadas as doenças. Mas o fato é que ele tem uma visão completamente distorcida da realidade, extremamente racista, né, que atribui todos os males, né, à África, porque ele não questiona a escravidão, ele não questiona o modo como o africano é introduzido aqui, a questão da veiculação das doenças. Não, ele está simplesmente, ele atribui a África foi responsável por tudo, né? E só fazendo um parênteses, né, uma observação assim, interessante para o nosso interesse,
o livro, né, do Freitas é de 35, né? Está bem próximo da publicação do Casagrande Senzala, que é de 33, né? No Casagrande Senzala, claro, todo mundo sabe que é o marco fundador da visão positiva do legado cultural do africano, né, no Brasil. Legado cultural e tudo mais, né, que ele fala da questão do negro, né, da forma como ele enriquece o Brasil, né? Então, apesar de haver essa proximidade, né, temporal, o livro do Otávio de Freitas ele vai permanecer e influencia gerações não só de médicos historiadores, mas de historiadores durante um longo tempo, né? Essa visão detratora da África, né? Das doenças africanas, né? No Brasil, ela vai perdurar durante muito tempo e justamente isso se dá a partir do Otávio de Freitas, né? Um outro trabalho, né, que é fundamental a gente mencionar é do Licurgo Santos Filho, a História Geral da Medicina Brasileira, né? Que ele segue nessa mesma linha, né, tendo uma visão, uma África que contamina o Brasil, né? Uma coisa muito... Ele bebeu diretamente nessas ideias do Otávio de Freitas, né? Esse livro do Licurgo, que está aqui, 91, só para fazer uma observação, apesar, né, dessa data, na realidade, esse trabalho reúne pesquisas que foram feitas pelo autor desde a década de 40. Então, pouco posterior, começam a ser publicados os artigos dele, pouquinho depois dos escritos do Otávio Freitas, né? Então, isso sai em 91, a compilação, mas é muito anterior. E assim, esse tom de quem escreve nas décadas de 40, 50, isso fica muito explícito no livro do Licurgo, né? Então, nele, a África também, e o Licurgo é médico, né? Mas importante é lembrar disso. A África é responsabilizada pela introdução das doenças no Brasil, uma série de doenças, né? E além das doenças, o Licurgo considera que os africanos introduzem no Brasil o que ele chama de curas supersticiosas, das benzeduras, das práticas mágicas, né? Ele vai atribuir tudo isso aqui, doenças, curas supersticiosas, né? Interessante que ele desconsidera, por exemplo, o fato de que grande parte daquilo que ele está chamando de curas supersticiosas, de magia, isso é introduzido na realidade, através de África, mas também de Portugal, porque quando se fala em curas mágicas, isso é tradicional na medicina portuguesa, isso é o próprio colono que traz isso, né? O colono é o português que traz, mas o que na realidade o Licurgo faz é associar tudo aquilo que vem da África com atraso, com superstição, com magia, né? Bom, apesar da gente estar falando aí, por exemplo, da questão do Licurgo, né? A obra dele ser carregada de preconceito, né? Dessas noções racialistas, né? A se ressaltar a importância do trabalho dele. Por quê? Ele é o primeiro, mesmo que médico, né, mas é o primeiro médico historiador que levanta as fontes que hoje a gente utiliza. Por exemplo, esses tratados, né, sobre os quais a gente vai falar na segunda parte da aula, que localiza
nos viajantes, todas as passagens, né, e mesmo capítulos, né, que falam sobre o tema da medicina. Então, o que a gente pode dizer assim, ele é um clássico e tem vários méritos, né, principalmente no que diz respeito à localização de fontes, que são fontes assim, que até hoje a gente utiliza em fontes que são riquíssimas, né? Os estudos mais sistemáticos sobre as doenças e as terapêuticas, de um modo geral, né, no contexto da escravidão, começam a surgir só nas 2 ou 3 décadas últimas, aproximadamente, né? Inicialmente, não aparecem trabalhos simplesmente voltados para o tema da doença em si mesmo, da doença, da medicina, das curas no contexto Brasil-África, né? Eles aparecem inseridos em trabalho, o tema aparece inserido em trabalhos mais amplos, né? Cujo foco é a escravidão como um todo e principalmente a questão do tráfico, né? Então, desses estudos, eu acho que o mais importante, talvez, que abre, né, essa nova tradição é o trabalho da Mary Koresh, né, A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, né, que é de 87, mas ele só foi traduzido para o português em 2000. O grande tema da autora é o estudo da escravidão urbana no Rio, né, no Rio de Janeiro do século XIX. Mas o que interessa bastante aqui para a gente é que a autora ela vai ver a questão da doença, né? Ela entra, né, de maneira aprofundada no tema das doenças, né? De uma maneira muito diferente daqueles primeiros autores, né? Porque como se tratava a doença, dizia, por exemplo, naquela linha de Otávio de Freitas, se enumeravam as doenças, se atribuía à África e pronto. Mas não havia uma discussão sobre o assunto. Era só, o que interessava era a origem. O tempo todo discutia de onde veio, isso é africano, isso não é. Então, os estudos eram muito limitados, muito restritos, né? E a Mary Koresh, ela já tem o enfoque dela é bem diferente, né? A sua análise vai recair sobre as condições sanitárias do Rio, né? Principalmente no período de 1800 e 1850. Né? Ela também utiliza viajantes, né? Que, como eu já disse, é uma fonte riquíssima, né? E pela primeira vez, ela vai fazer um inventário sistemático das doenças que eram mais frequentes entre os africanos e os seus descendentes que habitavam o Rio de Janeiro nessa época, né? Então, vocês percebem, assim, é um enfoque bastante diferente, não é aquilo que se traz da África, são os males que graçam aqui, é o cotidiano dessa doença, né? Então, e ela é bem minuciosa nesse sentido. Um outro autor que nos interessa bastante, que eu imagino, né, que todo mundo conheça, é do Manolo, né, de Costas Negras, que é de 87. Né? O Manolo utiliza uma vasta documentação que interessa muito para a gente. Né? Por exemplo, ele trabalha com diários de bordo dos navios, né, que são fontes riquíssimas. Né? Por quê? Porque elas trazem informações a respeito do número de escravos, por exemplo, né, uma das coisas, a respeito de números de escravos que eram embarcados, né, em diversas regiões do continente africano, e do número que chega, aqueles relatórios
somatórios, assim, quantos foram embarcados e quantos chegaram, né? Então, assim, por aí você pode levantar, lógico, fazer os gráficos, os índices de mortalidade durante a travessia, né? E ele conclui, né, que o mais interessante é como ele trabalha com a questão assim, das doenças, né, como um fator de incentivo ao tráfico. E esse autor aponta que, além dos baixos índices da reprodução natural, né, dos cativos, de um desequilíbrio muito grande entre os sexos, que tem muito mais homens, né, do que mulheres, né, de um outro fator, que é a precariedade da vida familiar, né, que inibia a reprodução, claro, do regime muito pesado do trabalho, né, que atua no sentido de ir contra essa reprodução natural. O autor tem uma questão muito interessante, que ele mostra as doenças como um estímulo ao comércio de escravos, né, aqui no continente africano. A doença, em resumo, seria isso. A doença leva à morte e, consequentemente, leva à necessidade das novas aquisições. Então, é um motor. A doença é vista como uma espécie de motor ao tráfico de escravos. Então, a gente percebe, assim, que eu ando falando, agora já são trabalhos voltados para a história econômica, né, que estão se valendo da questão das doenças da medicina para explicar situações, né, questões econômicas, a vida econômica, né? Então, como essa história da medicina, a história das doenças, ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Ainda me referindo a esses trabalhos mais amplos sobre escravidão e que estão, de uma forma, relacionados, né, com a discussão das doenças, é fundamental a gente falar do trabalho do Jaime Rodrigues, que é um livro sobre o tráfico, né, de costa a costa, um livro relativamente recente, né, sai inicialmente como uma tese, depois ele é publicado em 2005. Né? É um trabalho extremamente minucioso sobre o tráfico nas suas várias dimensões, um trabalho que vale a pena ler. Ele é bem diferente daqueles trabalhos mais antigos sobre o tráfico, que estão o tempo todo preocupado com gráficos, com números. O Jaime também tem essa preocupação, mas o que ele se diferencia bastante é que ele trata do cotidiano do tráfico, né? Então é um livro fantástico, pelo menos na minha visão. Então o capítulo 8, né, dele, que é muito significativo para nós, né, que é saúde e artes de curar, então o que mais nos interessa. E como fontes, além das fontes convencionais, que todo mundo se vale desses viajantes que eu venho falando, né, por exemplo, mas o que ele usa de material inédito, né, pelo menos no âmbito desses estudos de história das doenças, ele trabalha com processos relacionados à apreensão de navios que eram comandados por contrabandistas, né, que é uma documentação que, pelo menos no âmbito da história das doenças, nunca tinham sido utilizado, né? E ele se vale também dos tratados de medicina. Ele usa alguns do século XVIII e do fim do século XVIII e outros do século XIX, né? E ele tira uma série de conclusões, né? Porque
pelas normas, né, quando uma embarcação saía da África, né, era obrigatório a vinda de um cirurgião. Isso, teoricamente, deveria ocorrer, né? E, através desses relatórios, o Jaime comprova que isso não ocorria, que, normalmente, o que vinha eram, não essa prática médica assim, oficial estava completamente ausente, né, desses navios, e que vinham eram curandeiros, né? Curandeiros, assim, curandeiros populares, aqueles que faziam sangrias, rezas, benzeduras, tinham conhecimento de ervas, né, que certamente traziam lá do seu universo de origem, né? Então, o que se predominava nas embarcações era isso. Oi? Por quê? Por causa do preço? Para reduzir custo ou porque não tinha médicos suficientes para as embarcações? Provavelmente os dois. Os dois, e por uma questão, o cirurgião pouco entendia isso na prática que a gente vê, né, nesses estudos. Ele entendia muito pouco de certos males muito localizados. Ele teria muito mais dificuldade de atuar perante determinadas situações. O curandeiro, uma primeira questão, ele fala a língua. Ele fala a língua daquele paciente. E agora eu me refiro não só ao idioma, mas à língua, a crença, a cultura. Ele é muito mais fácil, ele entender um paciente que está falando, que na realidade eles chamaram de banzo, né? Mas o que ele está sentindo, porque o banzo mata. Então, quando ele é tirado daquele universo, é muito mais fácil. O curandeiro, ele está próximo da realidade daquele sujeito que ele está atendendo, né? Então, acho que, em certo sentido, inclusive, assim, os mais, digamos assim, os mais espertos, né, os traficantes que tinham, acho que a maior percepção é que os curandeiros eram mais eficientes. Agora eu vou passar, talvez de uma maneira um pouco mais rápida, né, por alguns autores que têm focado o tema das doenças, né, no âmbito da escravidão, mas assim, de uma forma mais direcionada, né? É fundamental a gente falar da Angela Porto, né? Que além dela ser autora de um artigo muito importante, né, sobre o assunto, que é o Sistema de Saúde do Escravo no Brasil do século XIX, que está publicado na revista de Manguinhos, ela coordena um grupo extremamente importante, né, de pesquisadores ligados ao tema das doenças, né, e a sua relação com a escravidão. E só uma observação, são trabalhos que focam no século XIX. Tem um ou outro do grupo da Ângela que trabalha com o XVIII, mas o foco mesmo é século XIX. Mas como hoje a gente vai trabalhar com documentos do século XVIII, né, eu vou mencionar o nome só de mais dois historiadores que focaram nesse período que nos interessa. E quem são? Uma delas é a Cristina Wissenbach, e ela se utilizou principalmente de tratados médicos do século XVIII, lembrando, tratados médicos são aqueles tratados de cirurgiões, na realidade, né? E ela trabalha com alguns deles que nunca tinham sido trabalhados pela historiografia, né? Trabalha com documentação inédita, né? E o alvo da Cristina foi a análise das inter-relações existentes entre o saber médico e o tráfico de escravos, né? E nós vamos ver isso com mais calma, né? Mas, vocês veem assim, como é que vai mudando o foco, né? E dos
Dos trabalhos mais recentes, eu destaco, por exemplo, o nome do Zamparoni, né? Zamparoni, que é da Federal da Bahia. E ele estuda as relações entre conhecimento médico do Ocidente Europeu, né, que é de uma forma mais ampla, né, e as práticas de cura das sociedades africanas, né? Então, esse seria esse ponto de interseção, né? Para o Zamparoni, não existia uma dicotomia entre colonizador e colonizado, né? E nem mesmo uma imposição do saber europeu. Houve sim uma circulação dos saberes, né? É o conhecimento que é trazido das Áfricas para cá e o que é levado daqui de alguma forma para lá, né? Dessa rápida introdução que nós fizemos aí, da historiografia da medicina, das doenças, o que a gente vai concluindo é que a historiografia se amplia bastante, né? Eu acredito que a gente pode dizer, pensando desde aqueles trabalhos que são publicados inicialmente, seu foco deixa de ser essencialmente médico, aquele olhar médico, né? Nos primeiros autores que a gente citou, há uma preocupação com as doenças em si mesmo, com a questão da origem, se veio da África, se não veio da África, né? E isso vai mudar, que se abre uma perspectiva cultural, né? Além, obviamente, da visão social, da visão econômica, né? Então, há um alargamento muito grande, né, da questão. Nos trabalhos mais recentes, a doença vai aparecer de uma forma contextualizada, inserido em determinado momento histórico, social, cultural, econômico. Ela está interrelacionada a outras instâncias, né? Agora, os historiadores, como a gente está percebendo, e vê até, por exemplo, vê o caso do Zamparoni, né, da Cristina, desses trabalhos mais recentes, né? Eles vão se preocupar com terapêuticas usadas pelos negros e brancos, pelas relações entre os óbitos nos negreiros e as perdas materiais. Enfim, vão estar preocupados com a questão relacionada, com a questão cultural, né, relacionada àquilo que a gente pode chamar de encontros medicinais, né? Então, se amplia muito essa perspectiva, né? E isso acompanha, logicamente, o próprio movimento da historiografia, né? Aquela mudança que a historiografia no Brasil tem, a partir dos anos 70 e 80. É uma abertura de perspectivas, né? Então, que essa história das doenças também acompanha de perto esse movimento. Já no século XVII é que são publicados esses primeiros tratados, né? Tratados médicos voltados para a realidade colonial. Esse tema que nos interessa, voltados para a realidade colonial. E o primeiro, né, desses livros, né, vai ser o Tratado Único das Bexigas e Sarampos, né? O autor é o Simão Pinheiro Mourão. O que é esse livro? Ele é voltado essencialmente para a medicina negra escrava? Ainda não. Ele descreve epidemias, né? As epidemias principalmente de sarampo e varíola, né, que ocorrem no Nordeste daquele período. Acontece que ele já vai mencionar no seu livro o negro, né?
E segundo esse autor, os negros estavam mais sujeitos às enfermidades, de um modo geral, principalmente ao sarampo e à varíola, né? Devido ao tipo de vida que tinham, né? Que aí ele diz assim, além de trabalhos pesados, maus alimentos, e o desregramento, né? O desregramento sexual, né? Isso é apontado, assim, se vê como uma outra civilização, seria tomada por desregramentos, né? Então, em função disso, eles são mais sujeitos às doenças, né? Um outro autor, também do século XVII, é o João Ferreira da Rosa, né? Que ele é autor do Tratado Único da Constituição Pestilencial de Pernambuco, né? Ele vai, também não é um tratado que discute só a questão da medicina negra, mas ele já vai, algumas doenças, ele já vai culpar a África, né? No caso que ele chama de peste, né? Constituição pestilencial, aí no livro fica claro que a febre amarela. Então, ele já, olha, se não fossem os negros, não haveria essa epidemia em Pernambuco, né? Então a África é que trouxe a febre amarela para cá. Mas, como eu estou comentando, não existe o foco único desses autores. Não é a medicina negra nem medicina escrava. Eles tratam, de certa forma, tangencialmente, né, do assunto. Professora? Oi? Havia todo esse comércio que movimentava muito dinheiro. Esses comerciantes de escravos certamente estavam preocupados em levar a maior quantidade possível de escravos para poder transacionar. Sim. Né? Então, eles deviam ter algum tipo de preocupação para manter esses escravos durante a travessia. Por outro lado, você acabou de comentar que também era, de certa forma, talvez consciente ou não, interessante que essas doenças permanecessem para que pudesse rodar a mercadoria, ou seja, que eles pudessem comprar interesses mais. Dos traficantes, né? Interesses dos traficantes, porque se ele tinha um tempo de vida útil menor, eles iam ter que demandar mais escravos para trazer. Quer dizer, eu nunca pensei nisso até hoje. E isso era uma coisa consciente deles ou não? Essa doença era, de certa forma, incentivada ou vista com bons olhos para que eles pudessem gerar esse comércio? Olha, isso quase como a que a gente fala hoje. O celular vai durar isso, para você adquirir outro para incentivar a compra, isso. Né? Do ponto de vista do traficante, pode ser que sim. Daquele que... mas, assim, é muito complexo porque, assim, o escravo poderia morrer durante a travessia. Aí, no caso, quem está transportando não vai ter o lucro. Então, não sei se a gente pode dizer que é consciente, porque ele não vai chegar a vender isso. Quem está ali interessado, trazendo o escravo para vender, é interessante que traga ele vivo. Mas eles tinham esse cuidado com os escravos durante a travessia ou não? Então, ou era por ignorância total mesmo? Não se tinha... a forma, né, era se gastar menos possível, se investir menos, ou seja, os cuidados péssimos, né? Justamente para não gerar gasto. Mas isso, do ponto de vista do traficante, eu não sei, mas os tratados de medicina estão incentivando o contrário. Na realidade, o que dá mais prejuízo é a morte. Que tem que trazer o escravo bem tratado, vivo,
para garantir os lucros de quem está vendendo também. Porque não adianta ele trazer um escravo morto. Falar um pouquinho do Miguel Dias Pimenta, né? Que é publicado em 1707, mas ele ainda está se referindo ao contexto do século XVII, né? Por isso que eu coloco ele com aqueles dois outros autores, né? O João Ferreira da Rosa e o João Pedro Mourão. Notícias do que é o achaque do bicho, né? O bicho, que eles chamam, que era uma doença que atacava muito, né, os escravos. Na realidade é um máculo, né? Que o máculo é uma doença infecciosa que é o relaxamento do músculo esfíncter, né? Do ânus, né? E se achava que aquilo lá dava bicho, tem várias teorias, né, sobre o máculo, né? A origem da doença é atribuída aos africanos, e justamente porque atingia muito a escravatura. Então, essa a questão, porque muitas vezes os autores são tendentes a atribuir determinado mal aos africanos porque aquilo atinge em grandes proporções. Por exemplo, é o caso do escorbuto, né? O escorbuto, tanto que ele é chamado de mal de Luanda, né? E que ele não é uma doença que vem através da África. Isso já existe muito antes, né? Porque na realidade o escorbuto é uma vitaminose, né? Principalmente da vitamina C, mas como os escravos em grande parte chegavam doentes aqui e ficavam, era justamente no embarque de Luanda, né? A grande espera, a ausência da ingestão das vitaminas, então isso ficou sendo chamado de mal de Luanda, né? Então, e como isso, várias doenças, erroneamente, que elas são atribuídas aos africanos, né? Então, esses 3 tratados últimos que a gente citou, eles se concentram na descrição e na sintomatologia das doenças e muitas vezes na prescrição dos medicamentos, né? Normalmente do reino mineral e maior parte das vezes do reino vegetal, né? Só para lembrar quem tiver interesse, existe uma publicação que chama Mourão, Rosa e Pimenta, né? Que é do Gilberto Osório de Andrade, onde ele tem na íntegra esses 3 tratados, né? E o comentário do Gilberto Osório de Andrade. É uma publicação que você acha em várias bibliotecas, talvez em sebos, então é bem interessante, tá? No século XVIII, né, aí sim é a grande produção desses tratados, né? Esses livros vão tomar cada vez mais o formato de manuais, ou seja, eles vão adquirir caráter essencialmente prático, né? Esse incremento, né, na produção vai se dar justamente a partir da descoberta das minas, né? Ou seja, quando a economia do Brasil, né, da América Portuguesa, é ofensiva, né? Quando se intensifica o processo de interiorização da colonização, né? Quando aumentam os números do tráfico para cá, ao mesmo tempo, as correntes migratórias, né, dos portugueses vindo em busca do ouro, né? Então, juntamente com esse boom, que começa a aquecer também a produção dos manuais de medicina. Claro, por que isso? Porque no Brasil, como nas realidades, né, coloniais, no Brasil não tem faculdade de medicina, no Brasil quase não tem médicos,
os físicos, né, como eram chamados, né? Pouquíssimos cirurgiões. Onde esses cirurgiões atuam? Nas cidades maiores, né? Eles vivem distantes das fazendas, dos locais onde trabalham os escravos ali com a mineração. Então, basicamente, eles estão localizados nos centros urbanos, né? Ou seja, a população que vive distante dessa realidade, né, desse centro urbano, ela está sem socorro médico. Então, naquele contexto, o que é chamado de manual de medicina, ele tem uma importância muito grande, né? Então, começam a ser publicados livros, né, de medicina prática, cujo fim era instruir os senhores, né, a respeito de assuntos relacionados às doenças, de um modo geral, né, e principalmente a saúde das populações escravas, né. Claro que eu não tenho condições de falar de todos esses livros, né, que existem vários, né, mas o que eu vou procurar é falar dos principais, daqueles que enfatizam muito a necessidade da preservação da saúde dos escravos, né. Antes de analisá-los, eu vou explicar um pouco sobre o que eram esses livros, a quem se destinava de maneira geral, quem eram os seus autores e, principalmente, quais eram as suas finalidades, né? Eu acho que é preciso a gente recuar um pouco, então, para tentar entender esse ambiente, né, que estimula a produção dos tratados, né? Então, a partir do século XVI e começo do século XVII, vários estados europeus vão começar a investir na saúde das suas populações. E esse investimento, conforme a gente vai ver, ele vai se dar de várias formas, inclusive no incentivo da produção de livros de medicina. De acordo com o mercantilismo, a população de um determinado território, ela vai ser o fundamento, né, fundamento da riqueza de uma nação. E cabia, portanto, aos governantes, né, preservar essa população a todo custo, né? E nesse sentido, preservar significa o quê? Medicalizar, manter a população viva, né? Na Europa, o alvo dos governantes vai ser principalmente a saúde do trabalhador de um modo geral, né? Do homem pobre, daquele cuja força de trabalho depende da força, né, cujo trabalho depende da sua força física, né? Mas nas colônias escravistas, era justamente aos escravos que esses governantes vão voltar sua atenção, né? É justamente nesse ambiente marcado pela conscientização de que a mortalidade dos escravos nas áreas coloniais, né, gera imensos prejuízos aos cofres públicos. Esse ambiente acaba estimulando a produção de livros, né, livros destinados à preservação da saúde e, no caso da América Portuguesa, a saúde dos negros, né? Então, além da questão do prejuízo econômico propriamente dito, a produção desses manuais de medicina vai ter mais uma explicação, né? Ele pode ser explicado também através de um outro viés, né? Quando esses manuais são escritos, sobretudo no século XVIII, né? Então, a gente pensa nesse contexto histórico do século XVIII,
que é? É justamente o período do iluminismo, né? E quais eram os valores centrais do iluminismo, entre tantos? Era a questão da humanidade. Nesse sentido, então, a gente vai poder explicar a produção dos tratados médicos destinados às curas das doenças dos negros da seguinte forma. Os senhores deveriam zelar pela saúde de seus escravos, para evitar prejuízos, falando daquele prejuízo econômico, mas também para se conformarem a um padrão de comportamento próprio a humanos, e não próprio a animais. Era a ideia, o homem teria que ter ações humanas, era um homem, indivíduo, um homem. Então, o que a gente pode dizer é que a produção desse gênero de livros, ela pode ser compreendida através do binômio, né? Que é interesse, né? Interesse econômico e humanidade, de acordo com aquele período histórico, né? Onde se vive. Além dessa humanidade, assim, é a questão dos princípios cristãos também, né? Que se o senhor agisse bem com seu escravo, ele teria menos contas que prestar a Deus, né? Então que isso também, de certa forma, estimula esse tipo de literatura, né? E como são esses manuais, né? Eram uma espécie de manuais de primeiros socorros, né? Que auxiliavam os senhores de escravos no dia a dia, né? Eles descrevem as doenças, ajudam a identificar cada uma, classifica a doença, né? E depois trazem as indicações de medicamento para cada caso. E aí é interessante assim, que tem desde medicação à base de ervas, né? Mas também tem uma série de procedimentos de cunho essencialmente mágicos. Então, assim, mais uma vez, a gente volta àquela historiografia, né, do Licurgo Santos, que está criticando, falando que foi a África que introduziu as curas supersticiosas aqui no Brasil. Não é. Esses manuais de medicina estão falando, por exemplo, para quando, em caso de determinadas doenças, para se colocar pó de raspas de sapato, pó de crânio humano, crânio que você pegava no cemitério. Isso aí está sendo, os próprios cirurgiões estão difundindo essa medicina aqui. Então isso mais uma vez comprova assim, isso não vem da África, só da África, isso vem de Portugal. Isso é também, de certa forma, vem do saber erudito, né? Por isso que eu sempre falo que essa medicina erudita, e chamada erudita aqui no Brasil, ela não se diferencia das práticas populares, ela não se diferencia muito, elas convivem, né? Então, em 1735, foi publicado o Erário Mineral, né, de Luiz Gomes Ferreira, né? O autor era um cirurgião português que ficou cerca de 20 anos no Brasil, entre Minas e Bahia. Ele fica inicialmente na Bahia, depois ele vai para a região das Minas, né? Ele é um livro de grandes dimensões, né? E a finalidade dele é, como eu disse, essencialmente prática, né? O alvo do Luiz Gomes Ferreira, quem era? Eram os fazendeiros, né? Os homens ligados à mineração, enfim, proprietários de escravos, né? Ele mesmo era proprietário de muitos escravos e também, como a gente vai falar mais adiante, também esteve envolvido com o comércio de escravos, né? Por ter vivido nas minas, principalmente,
ele vai abordar os principais problemas de saúde enfrentados, né, pelos escravos, os quais, conforme a gente vai ver, em grande parte dos casos estavam relacionados aos trabalhos da mineração, né? Então ele vai apontar a má alimentação, que era comum, como a gente vê em quase todos esses livros, né? Todos eles tratam disso, né? A má alimentação, a habitação precária, ele cita assim, entre as causas que mais desencadeavam doenças, né? Mas a crítica principal dele está ligada à questão do trabalho, né? Isso porque o fato de trabalhar nas lavras, né, assim, obrigava, de certa forma, os indivíduos a ficar, às vezes, durante a noite e o dia, né, em lugares úmidos, né, lugares inadequados, né, e o que acabava incentivando principalmente as doenças pulmonares. Tem uma passagem aqui bem interessante do Luiz Gomes Ferreira, que eu vou citar para vocês, né, para entender um pouquinho do que ele está falando. Ele tem capítulos onde ele trata, assim, essencialmente de doença pulmonar, justamente por estar nesse contexto de região fria, né, região fria e úmida, né. Então ele diz o seguinte: a inflamação da membrana pulmonar era comum, nos pretos, porque uns habitam dentro da água, como são os mineiros que mineram nas partes baixas da terra. Uns em altura de fundo, 50 e 80 e mais de 100 palmos. Outros pelo comprimento, em estradas subterrâneas, muito mais, que muitas vezes chegam a 600 e 700. Lá trabalham, lá comem e lá dormem, muitas vezes. E como estes, quando trabalham, andam banhados em suor, com os pés sempre em terra fria, pedras ou água. E quando descansam ou comem, se lhes constipam os poros e se resfriam de tal modo que daí se lhe originam várias enfermidades perigosas. Então, para se ter uma ideia, como é que eram esses trabalhos, essas condições, e como essas condições de trabalho, obviamente, desencadeavam inúmeras doenças e, consequentemente, levava à morte, né? Assim, ele alertava o tempo todo, os senhores, sobre os prejuízos, né? Aí já começa a aparecer a questão do prejuízo, isso está presente em todo o tratado agora, né? Os prejuízos que podiam surgir a partir dessas condições, né? E então ele dizia, era preciso alimentar bem os escravos, né? Dar-lhes boas condições de habitação e trabalho, porque isso reduziria os prejuízos, reduziria a perda, né? E aí, assim, nesse tom mistura a questão que há pouco nós dissemos, né, daquele binômio interesse e humanidade, né, o binômio interesse, humanidade, princípios cristãos, né? Então, esses autores, né, esses cirurgiões, eles estão dizendo para os donos de escravos, né, como eles devem agir, né, no dia a dia, como é que deve ser o tratamento para evitar esses problemas, né? E aí ele continua, tem uma outra passagem interessante, né, que diz: advirto que se o doente for preto, se lhe dê boa cobertura, casa bem recolhida e o comer de boa substância. Nisto pecam muitos senhores de escravos. Advirto que os senhores vão ver os seus escravos quando estiverem doentes e lhes façam boa assistência, porque nisso lhe darão muita confiança, metendo-lhes ânimo e esforço para resistirem melhor à doença.
E se assim não fizerem, como há muitos que não fazem, enchem-se os tais de confusão, vendo que não tem outro pai, e se deixam ir passando sem comer, ainda que lhe o mandem, até que ultimamente morrem, o que digo pelo ter visto assim suceder. E assim, por obrigação, devem tratá-los bem na saúde e melhor nas doenças, não lhes faltando como necessário, que desta sorte farão o que devem. Interessante esse final aqui. Serão bem servidos, terão menos doenças, mais conveniências e experimentarão menos perdas e terão menos contas que dar no dia delas. Né? Isso aí já parte do âmbito espiritual. Então é mais ou menos esse o teor desses tratados. Né? Enfim, tratar bem o escravo evita prejuízo. Né? Pouco depois do erário mineral, só uma observação que o erário mineral foi publicado, tem uma publicação de 2007, mais ou menos, a Júnia Ferreira Furtado, né? Se não me engano, é uma publicação da UFMG. Mas é só colocar no Google Júnia Ferreira Furtado, erário mineral. É uma edição completa, uma edição comentada. Tá? Mas voltando a esses manuais, cujo fim era auxiliar os proprietários, né, na preservação da saúde dos escravos, a gente vai falar agora do cirurgião José Antônio Mendes, né, que em 1770 publica O Governo de Mineiros. Né? Seu foco também era os escravos, e principalmente aqueles envolvidos com as atividades da mineração. Né? O livro ele é composto por 15 capítulos, sendo que cada um é voltado à discussão de um tipo específico de doença e a sua respectiva terapêutica. E assim como o Gomes Ferreira, o Mendes também descreve as causas, os sintomas, os métodos curativos das doenças, né? Das mais frequentes em escravos. E ele tem várias passagens semelhantes ao do erário, né? O tempo todo ele está lá, advertindo o Senhor sobre os prejuízos, danos espirituais, né? Que advinham do mau tratamento dos escravos. E principalmente na hora das enfermidades. Né? Durante o tempo todo, né, durante o tratado todo, o José Antônio Mendes, ele dá a entender que a sua clientela era composta essencialmente por negros. Né? E ele atribuía as doenças principalmente à má alimentação e à água suja, água contaminada. Né? Segundo esse cirurgião, fazem à noite os ditos negros uma massa a que chamam angu, que é feita de fubá, isto é, de farinha de milho, muito mal feita no moinho, e feita a dita massa em água, sem sal, nem mais tempero algum, às vezes bem mal cozida, e esta fica feita à noite, com algum resto de feijão que sobrou da ceia. O jantar é sempre um pouco de milho cozido em um tacho de cobre, no qual não falta vinagre, e quase sempre mal cozido. Este é o jantar, e sem mais nada. Quanto à ceia, é um bocado de feijão preto com uma ilimitada porção de sal, e sem mais nem tempero. Não bastando isso, a água que bebiam era suja, continha ferrugem e normalmente retirada do próprio local onde se fazia a extração do ouro. Né? Então, por aí, para se ter uma ideia como era ele revela muito, esses manuais são interessantes, assim, que eles revelam muito sobre o cotidiano, né? Hoje, né, o que a gente tem feito ênfase no cotidiano, então como é que se vivia, como é que se alimentavam esses escravos. Então isso esses aspectos do cotidiano é um material extremamente rico, né? Sobre esses autores, né, esses últimos que a gente citou,
tanto Luiz Gomes Ferreira como o João Cardoso de Miranda, né, e o José Antônio Mendes, além deles atuarem como cirurgiões, né, e serem donos de escravos, existe um ponto em comum, né, entre eles. Todos atuavam no comércio de escravos. Todos eles estavam nesse processo de compra e venda de escravos, né? E que muitas vezes acontecia que eles comprarem, né, escravos, né? Chegavam, por exemplo, é comum essas descrições no mercado do Valon, por exemplo, né, que é onde eles eram comercializados no Rio de Janeiro. Havia aquilo que era o chamado refúgio, né? Os escravos chegavam doentes, muitas vezes doentes e estropiados, né? Com mau aspecto, ou seja, aqueles escravos que eram recusados, né? Que no fim, em um determinado dia, o escravo que ninguém quis. Então, aí que entrava o papel desses cirurgiões. Eles compravam, obviamente, a preços baixíssimos, tratavam desses escravos, alimentação, alguma medicação, quando era o caso, inclusive, né, alguns detalhes assim, para melhorar a aparência, uma prática que era comum, era o unto da pele com azeite de dendê, né? Para realçar o viço, a cor. Bom, aí a partir disso, o que eu fazia? Esse escravo que foi comprado nesse estado era revendido a um preço de mercado, né? Então, tanto que a atuação desses cirurgiões, era um grande negócio fazer isso. E a primeira pessoa que observou isso foi o próprio Licurgo, que, né, naqueles artigos dele da década de 40, ele foi a primeira pessoa a observar assim, esse envolvimento de cirurgiões com o comércio, né? Então, apesar de ter um lado extremamente preconceituoso, né, no livro dele, ele tem também, seus méritos, né? A gente vai percebendo que esses tratados, né, vão sendo produzidos no século XVIII, e principalmente aqueles que são produzidos mais no final, né, da centúria, né, eles vão apresentar assim, algumas mudanças, pequenas mudanças em relação àqueles que nós vimos até agora, né? Eles vão se concentrar muito no tema da prevenção das doenças agora, né? Se muitas vezes se falava assim, do cotidiano das fazendas, né? Agora, assim, o foco vai ser muito localizado na questão preventiva, né? Então, eu vou destacar aí mais alguns nomes, né? Um deles é o que a gente vai ver daqui um pouco, né? Que é o Francisco Damião Cosme, né? Que é o autor do Tratado das Queixas Endêmicas e Mais Fatais nessa cidade, né? Está se referindo a Luanda, né? Interessante aqui, que a gente está falando do universo, né? Esse é o primeiro desses que eu estou citando, que não é propriamente, o universo dele não é apenas a América Portuguesa, né? Como ele vai se direcionar mais para Angola, né? Ele viveu em Angola, mas aí nesse livro nós vamos ver assim, como é que esses universos estão imbrincados, né? Como eles estão relacionados. Então, depois a gente vai entrar mais de uma forma mais aprofundada nele, né? Mas agora, só para resumir, o que eu posso dizer
dizer é que é um manual destinado a evitar prejuízos do tráfico entre a África e a América Portuguesa. A gente já entra nele daqui a pouquinho, né? Pouco depois são as observações sobre a enfermidade dos negros, suas causas, seus tratamentos e meios de os prevenir. Só para lembrar, esse tratado, né, ele é de autoria de um médico francês, David, né, que ele atuou no Caribe do século XVIII, em Cayena, né, e ele foi traduzido para o português em 1800. Né? Portanto, por que ele é traduzido? Né? A tipografia do Arco do Cego, que naquele momento está publicando uma série de obras, né, destinadas ao melhoramento da economia das colônias, né, está interessada nesse tipo de obra, né, nesse tipo de conteúdo que de alguma forma promova as economias coloniais, né? E as realidades, né, dessa questão do escravo, né? Que no caso é o Caribe francês e a América Portuguesa, são muito próximos, né? Lá se enfrenta o mesmo tipo de problema, o alto preço do escravo, a necessidade da preservação. Então, esse cirurgião, o David, ele escreve para uma outra realidade. A tipografia do Arco do Cego incumbe um cirurgião, o José Vieira de Carvalho, que faz a tradução desse livro, que se aplica totalmente, você começa a ler, parece que está lendo alguma coisa que foi escrita para o contexto da América Portuguesa, né? A única diferença é que ele tem algumas notas de rodapé, onde ele cita alguns casos, alguma peculiaridade da região onde ele vive, né, que também é a Capitania das Minas, né? Mas o livro é traduzido justamente por ser adaptado, né? E ele é traduzido, portanto, pela tipografia do Arco do Cego em 1800. Então, diferentemente de muitos dos manuais que nós citamos antes, a ênfase, como eu já disse, vai recair sobre o tema da prevenção das doenças e sobre a importância do escravo para as economias, né? Então, tem um trecho muito interessante. Segundo o autor, presta atenção no sentido todo que tem esses livros. Não é especialmente, senão em uma população abundante de negros, que as colônias acham a origem primitiva de sua opulência. Por quê? Sem negros, nada de cultura, nada de produção, nada de riquezas. E mais adiante, observou também que a introdução dos negros em uma colônia é o meio maior e fundamental da sua prosperidade. E a conservação destes, antes desgraçados, é o que faz esse meio mais eficaz. Segundo Davi, né, e depois segundo José Vieira de Carvalho, o tradutor, né, tratando bem seus escravos, o que significa oferecer bons alimentos e tratamento no caso das doenças, os proprietários podiam evitar prejuízos, já que tais medidas certamente levariam a uma redução das taxas de mortalidade. Já em 1801, tem o livro do Luiz Antônio de Oliveira Mendes. Ele vai enfatizar sobretudo o clima, né? O clima africano, né? Já começo falando, a África tem um clima péssimo, né? E isso estimula as doenças, né? Esse assunto também vai ser frequente nos manuais posteriores, né?
Então, que além da questão, né, além dessa questão do tráfico, das péssimas condições, do maltratamento, vai ter o fator crime, né? Mas o Mendes, ele vai sugerir que os primeiros cuidados, né, para se evitar as doenças, elas deveriam começar dos próprios navios, né? Ou seja, os primeiros cuidados deveriam ser feitos na própria África, né? Sugerindo que o ideal era que se embarcassem curandeiros, né? Então, isso que a gente estava falando há pouco, aí na primeira parte, né? Os curandeiros para tratar dos eventuais doentes, né? E aqui, logicamente, como a gente disse há pouco, né? Não era só pelo fato de haver poucos cirurgiões, mas porque esses curandeiros estão muito mais próximos do universo colonial, do universo, desculpa, cultural, daqueles a quem eles vão atender, né? Então, por isso, os próprios cirurgiões, é interessantíssimo isso, um cirurgião, ou seja, um praticante da medicina oficial, está incentivando a vinda de curandeiros, né? Embarcações superlotadas, escassez de água e más condições dos alimentos, lembrando que havia queixa constante sobre alimento mofado e estragado, né? Também era apontado pelo autor como grande causador de morte, né, durante a travessia. Além das condições do transporte, o Oliveira Mendes fez uma série de recomendações relativas às providências que deviam ser tomadas logo na chegada ao Brasil, né? Sendo fundamental oferecer aos escravos peixe fresco, as frutas, né? Lembrando, enfatizando o mal de Luanda, o escorbuto, né? A ausência de vitamina C, né? Alimentos cozidos, ele falava que os escravos tinham que ser vestidos com roupa limpa, né? E recomendava também muito descanso. Só fazendo aqui um parênteses, né, essa discussão sobre o tema da preservação da saúde dos escravos no contexto África-Brasil vai muito além, a gente está falando aqui de tratados de manuais de medicina, mas vai muito além disso, né? Existem, por exemplo, vários documentos que tratam de solicitações de governadores da América Portuguesa, principalmente da Capitania do Rio, né, pedindo que antes de embarcar os negros para Angola, eles deveriam ser vacinados, né, e que, logicamente, isso seria uma medida fundamental para evitar a doença, né. A gente não vai entrar nesse tema da vacinação na África, né, mas é extremamente significativo, porque, como a gente disse há pouco, de maneira geral, o sistema da medicina como um todo era muito melhor aqui na América Portuguesa do que na África. Aqui, apesar da escassez, havia médicos, cirurgiões, né, mais hospitais, mas no caso da vacina, parece que ela foi difundida antes e de uma maneira mais rápida na África e depois na América Portuguesa, né? Existem vários relatos falando assim, das experiências bem-sucedidas na África, né? Que mesmo deveria ser feito aqui na colônia. Mas isso justamente tem a ver com o fato de que, ao que parece, mesmo antes da descoberta da vacina, o hábito da inoculação do pus contaminado já era comum nas sociedades, em várias sociedades africanas, né? Então, isso é um dado interessante que a gente vê assim, sobre essa circulação de conhecimento. Só para fechar os comentários sobre esses últimos blocos, né, esses últimos blocos de manuais, eu tenho algumas observações, né? Ao mostrar que colonos e traficantes como prevenir as doenças, né, que conservaram um bom estado de saúde dos escravos, esse gênero de livros recebeu um grande apoio dos governos, né? Era para atender aquele programa que nós temos há pouco, né?
porque eles eram um importante instrumento de ação da política econômica colonial. Não é à toa que o governo investe na tradução de livros, por exemplo. Com tudo isso, né, que a gente procurou mostrar até agora, fica evidente a preocupação com a saúde e a reprodução, dos escravos. Ela é muito anterior à interrupção do tráfico, né, em 1800. Né? Claro que a interrupção do tráfico e a dificuldade de se conseguir africanos, os altos preços, né, que esses trabalhadores vão, né, ter, influi na questão da necessidade da preservação da saúde. Né? Mas nós vimos que essa preocupação é muito anterior ao século XIX, porque em uma certa época os estudos de história econômica começaram a veicular essa ideia de que quando tem a interrupção do tráfico, é que o governo começa a prestar mais atenção na saúde. É preciso, porque agora os que tem no mundo chegaram novos, então tratar bem os que existem. E não é bem isso. Essa preocupação seja motivada pelas questões que nós já falamos, o fato que ela é do século XVIII. Né? Durante o século XIX, continuam circulando vários manuais de medicina. Né? Não só, logicamente, aqueles destinados a escravos, mas a população em geral. Mas é sobre esses destinados a escravos, logicamente, que nos interessa. Né? Existe, por exemplo, um manual que foi muito divulgado, né, durante o século XIX, e ele chega até o século XX, que é o Dicionário de Medicina Popular, do Chernovis, né, que foi um médico francês que passou muitos anos no Brasil e que ele escreveu esse dicionário de medicina popular, que é bem manual. Ele também podia ser usado para trabalhadores, escravos, mas tinha uso geral. Né? Não foi um tipo de manual destinado a escravos. Né? Então, eu vou citar dois apenas, né, que foram muito divulgados no 19, cujo alvo foram os escravos. Né? Um deles é o Manual do Fazendeiro, né? O Tratado da Enfermidade dos Negros, generalizados a todas as classes, o Império. Então, ele é bem interessante, ele era de extrema utilidade, né? Que ele orientava os fazendeiros na hora da compra do escravo. Né? Por exemplo, dizia o que deveria ser examinado, como se fazer uma boa escolha, como se fazer o exame corporal, que ele dizia inclusive assim, por exemplo, para verificar a pele, havia um detalhe assim, por exemplo, porque muitas vezes acontecia de um determinado vendedor de escravo, ele falar que o escravo tinha a idade X, né? E se a pessoa queria comprar um escravo mais novo, que era imberbe ainda, então, nesses manuais eles falam que o comprador deveria passar a língua no rosto do escravo, pela sensibilidade, né, da língua, que aí ele ia perceber se tinha barba ou não. Então são para ver o tamanho dos órgãos sexuais, que eles não deveriam ser nem excessivamente grandes, nem muito pequenos, os dentes, o olho, para ver se tinha pústula na pele. Então, assim, como é que se fazia um exame minucioso, enfim, como é que se fazia aquilo que era considerado uma boa compra, né? Então, o que acontecia muitas vezes, e aí que a gente vê mais uma vez a importância da figura do cirurgião, o negociante, né? Que no caso que ele queria fazer uma compra, talvez de vários escravos, né? Ou mesmo poderia ser de um. Era muito comum, ele ia aos mercados levando um cirurgião para ele examinar se esse escravo estava em boas condições, porque, por exemplo, poderia ocorrer
de uma pessoa, de um leigo, né, não identificar determinada moléstia. Então, o cirurgião, ele servia ali, né, alguém que conhecia, né, que era capaz de identificar uma doença que aos olhos de um leigo não era tão evidente, né? E aí esse mesmo médico, né, ele dizia o seguinte, ele escreveu o seguinte: são os escravos como uma mercadoria que passam de uma mão para outra para o comércio. São como mercadoria que passa de uma mão para outra para o consumo, desculpa, com uma única diferença de reservar-se o comprador, em geral, o direito de fazer examinar sua boa ou má qualidade antes de fechar o trato. Então aí fica evidente, né, o papel desses livros, né? Um outro livro interessante, né, para a gente compreender um pouco mais esse universo sobre o qual a gente está falando, é o livro do Sigot, né, do Clima e das Doenças do Brasil, que é um pouquinho posterior, ele é de 1844. Né? O Sigot, ele fala de problemas gerais, né, que atingiam as outras raças, né, os brancos, os índios. Ele fala das doenças em geral, né, mas ele tem um capítulo que trata exclusivamente das doenças dos negros. Né? Ele fala sobre doenças que possivelmente teriam sido importadas da África, né, através do tráfico. Né? Mas ele não é tão minucioso quanto o autor do Manual do Fazendeiro. E essa percepção de que as doenças entram, né, com os escravos, ela vai se propagar, né, ela foi se propagando ao longo do tempo, né, e a literatura médica do século XIX, principalmente aquela que vai ser produzida, né, na Faculdade de Medicina, né, lembrando que no primeiro momento tinha só as faculdades de medicina da Bahia e Rio de Janeiro, né, que são logo depois ali no Dom João VI, que são fundadas as escolas, Escola Médica e Cirúrgica, né, da Bahia e do Rio, e depois se transforma em Faculdade de Medicina. Então, essa ideia, né, ela vai então se propagar, né, vai se reproduzir, vai ser incorporada, né, por esses médicos que estão aí escrevendo grandes, digamos, os trabalhos científicos da época, né, as teses, né, e vai se difundir ao longo dos anos. Justamente essa literatura médica, né, que vai influenciar a historiografia da medicina dos princípios do século XX, como aquela que a gente viu aqui no começo da aula. Então, basicamente, era isso que eu queria falar um pouco, né, para vocês. Professora, oi. Muito obrigada. Né? Bom estar aqui com vocês. E acho que vocês têm meu e-mail, se precisarem de alguma coisa, algum texto, alguma indicação com geografia, eu estou pronta para ajudar. Tá? Muito obrigada, gente.